Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais uma edição do nosso programa de raciocínio lógico. Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente vem com um programa novo de raciocínio lógico para você e, claro, sempre trazendo questões que estão em alta, questões que são debatidas e, principalmente, questões que são muito cobradas em diversos concursos públicos do Brasil inteiro, legal? Questões de raciocínio lógico, questões de matemática financeira e, claro, eu sempre quero te ajudar. Eu quero deixar você mais perto da sua vaga, mais perto da realização do seu sonho. Então, você que acompanha e assiste os nossos programas semanais, deixe seu comentário, deixe sua curtida aí e principalmente faça sugestões de tema. Eu quero exatamente falar para você aquilo que você quer aprender, tá certo? E hoje, nessa edição, eu quero resolver uma dúvida e pedir também para você prestar muita atenção e ficar atento, porque eu quero falar sobre um tipo de problema que cai demais em questões de provas de raciocínio lógico matemático e até mesmo em questões de matemática. Olha, são questões que vão aí para vestibulares, Enem, são questões muito cobradas mesmo. Ficou curioso para saber o que é? Eu estou falando sobre divisão proporcional. A divisão proporcional é um daqueles temas considerados de matemática básica, mas que não é tão básico assim não. Se você olhar boa parte dos editais de concurso, sempre aparece razão, proporção, regra de 3, porcentagem, divisão proporcional, sempre aparece em muitos concursos do Brasil inteiro. Então, por isso, separei aqui umas questões e quero mostrar para você que é muito fácil e que dá para acertar sim em 100% das vezes. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo então, mais uma edição do nosso programa de raciocínio lógico, legal? Como eu te disse, hoje nós vamos falar sobre divisão proporcional. Bom, muito bem. A primeira grande sacada é você entender que nós comparamos e medimos coisas o tempo todo. E essa comparação, e quando eu falo coisas, nós estamos falando de grandezas. Tudo que é medido ou é contado. Quando você compara isso, grandezas, você tem o conceito de razão. Razão é a mesma coisa que divisão. Então, quando eu falo na razão entre dois valores, eu estou falando da divisão de dois valores. Muito bem, então vamos guardar isso. Olha, razão é sinônimo de divisão. Então, quando eu falo na razão de A por B, eu estou falando de A que está para B. Muito bem, quando você compara grandezas, vamos pegar, por exemplo, as horas que as pessoas trabalham e o salário que elas têm no final do mês. É natural que quando eu compare, por exemplo, horas e salário, se espera que quanto maior é o número de horas, quanto mais horas uma pessoa trabalha, compara-se ali e maior é o seu salário. Quanto mais horas, mais salário a pessoa deve ganhar. Quando você compara essas grandezas e percebe que uma variação de uma delas afeta a outra do mesmo modo, aí surge o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que quando você aumenta uma, aumenta-se a outra. Se eventualmente você reduzir uma, também reduz o tamanho da outra. Pois é. Qual que é a grande saída? Para que as grandezas sejam ditas diretamente proporcionais, elas precisam, por definição matemática, possuir a divisão constante. Ou seja, números diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, são exatamente aquelas grandezas que têm números diferentes, mas a divisão é constante. É aí que surge a proporção, ó. A quando dividido por B, é igual a C quando dividido por D. Números diferentes, eu sei, mas que quando divididos deixam o resultado igual. Existe uma propriedade que muita gente sequer sabe que existe, que A mais C, somando a parte de cima os numeradores, mantém o resultado quando somado B mais D, somando os denominadores. Aí você fala, mas Brian, não entendi isso. Não entendi nada que você falou na verdade. Quer ver como você entendeu? Olha, se você pegar 20 e dividir por 2, você sabe que o resultado é 10. Se você pegar 30 e dividir por 3, o resultado é 10. Essas grandezas são diretamente proporcionais. A divisão de 20 por 2 dá o resultado de 30 por 3, que é 10.
Somando os numeradores, eu vou ter 20 mais 30, que é 50. E 2 mais 3, que dá 5. Números totalmente diferentes, mas que quando divididos, deixam o resultado igual a 10. Isso é o que nós chamamos de divisão diretamente proporcional. A divisão tem que ser constante. Vou fazer um problema para você ver aqui. E esse problema, ele foi cobrado numa prova da VUNESP, do Ministério Público do Estado de São Paulo, no ano de 2019. Olha o que ele falou. Uma empresa distribui títulos de cobrança para 4 agências de cobrança, A, B, C, D, em quantidades iguais. A agência A, ela é mais produtiva, consegue cobrar 80% dos títulos. A B cobra 60%. C e D cobram 30% cada uma. A empresa deseja fazer com que as agências sejam mais competitivas e planeja distribuir os títulos de forma proporcional aos números que elas estão produzindo, ou seja, proporcional a 80, 60, 30 e 30. Então, a agência A receberá a porcentagem de títulos para cobrança de quantos por cento? Repare, no primeiro momento, ela pega 25%, a quarta parte para o A, a quarta parte para o B, para o C e para o D. E agora, ela decidiu dividir de forma proporcional. Quando não se fala nada, e esse é um hábito muito comum das bancas de concurso, quando não se fala nada, é exatamente a ideia do diretamente proporcional. A empresa mais eficiente vai ficar com mais títulos e a menos eficiente vai ficar com menos títulos, diretamente proporcional. Repare que nós estamos comparando aqui a quantidade de títulos comparada com a eficiência dessa cobrança. Ok? Então vamos lá. A empresa A tem uma eficiência proporcional a 80. A empresa B, ela tem uma eficiência proporcional a 60. A empresa C tem uma eficiência de 30 e a empresa D tem uma eficiência de 30. Note, é visível que os números são diferentes, mas quando você compara, os resultados da divisão tem que ser igual. Para uma não falar para outra, mas é que ele gosta mais da minha empresa. Falou, não, a divisão é proporcional. A empresa que consegue cobrar mais, ganha mais. E a empresa que cobra menos, ganha menos. Qual é a saída aqui? Vamos somar, basicamente, os numeradores, deixando A mais B mais C mais D. E ao somar os denominadores, é 80 mais 60 mais 30 mais 30. 80 mais 60, quando você soma 80 com 60, já temos 140. 140 mais 30 dá 170, mais 30 dá 200. E em cima, A mais B mais C mais D é exatamente a soma de todos os títulos. A soma de todos os títulos dá o total, que é 100%. 100% dividido por 200, vamos tirar um zero aqui, ó, e aí vai ficar meio, beleza? Muito bem. E agora você vai fazer o seguinte, ele está pedindo da agência A. Não interessa se for o A, o B, o C ou o D, não interessa. Eu estou falando de frações diferentes, que quando divididas tem que dar quanto? Meio. Então você vai fazer assim, ó, A está para 80, assim como 1 está para 2. Números diferentes, mas quando divididos tem que deixar o resultado de 1 para 2. E aí nós temos 80 vezes 1 dá 80. 2 vezes A dá 2A. Toda vez que você precisar resolver a igualdade de duas frações, você multiplica cruzado, que é a definição da proporção. 2A é igual a 80, e qual é o valor de A? É 80 dividido por 2, que dá 40. 40%, resultado que aparece aqui na letra D.
Ou seja, a empresa A, a primeira empresa, vai ficar com 40% de todos os títulos que eram divididos. Divisão diretamente proporcional. Quem é mais eficiente fica com mais, quem é menos eficiente fica com menos. Beleza? Entendeu? Quer ter mais um problema para comparar? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu separei mais um exercício para a gente fazer juntos. Olha só. Paulo recebeu seu 13º salário no valor de R$ 1.800 e dividiu aos seus 3 filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12 e 20 anos, então é correto afirmar o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D? Qual delas? Bom, ficou curioso? Quer tentar fazer? Então faz o seguinte agora, para o vídeo, tenta resolver e depois preste atenção no meu comentário. Ou melhor, quer saber qual é a resposta correta? Vamos deixar isso para o programa da semana que vem. Então, eu vou deixar a tela aqui para você. Veja se você consegue resolver. E na semana que vem, a gente vai trazer a resolução para você e, claro, todos os detalhes também. Beleza? Então, deixa a sugestão de conteúdo, deixa a sugestão do que você quer aprender, resolva o exercício, porque na semana que vem nós voltamos. Beleza? Um ótimo estudo a todos. Que Deus abençoe e um forte abraço, galera. Tchau, tchau.